Fala, meu pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com mais um conteúdo, mais uma notícia para vocês. E hoje estamos aqui com o canal da Revista Oeste, todos os créditos ao canal dele. O link do canal deles está na descrição e no comentário fixado. Você que apoia o nosso canal, deixe seu like, se inscreva no nosso canal. E não se esqueçam de ativar o sininho de notificações para vocês serem notificados de todos os vídeos. É muito importante também o seu comentário, a sua opinião. Deixe aí um bom dia, uma boa tarde, um oi, que vai ajudar demais os engajarem e chegarem para mais pessoas. E sem muitas interrogações, vamos pro vídeo. Você, com as condições melhores, sempre você está protegendo mais o paciente e minimizando os riscos, os possíveis riscos. Alguns riscos nós já tínhamos alertado. Em casa, sem dúvida nenhuma. Por quê? Porque você está com um parente ao lado, você não está sozinho. Se tiver qualquer manifestação atípica de uma doença, se corrige na hora, se chama a equipe médica na hora. Ali você tem uma dificuldade, sem dúvida, um pouco maior. Bom, tá então, Piotr, o médico que acompanha Jair Bolsonaro trazendo algumas explicações, dizendo que essa pneumonia é bastante grave, né, em relação a Jair Bolsonaro. Ele, inclusive, estava explicando ali que ele, por conta do refluxo, broncoaspira, e isso vai para o sistema ali respiratório, né, para as vias respiratórias, e aí causa essa broncopneumonia, e agora ele está na UTI, é preciso aguardar para que ele responda, né, que o corpo responda aos medicamentos. O caso do ex-presidente é grave há muito tempo, é um paciente que teve uma tentativa de assassinato, uma série de complicações, uma série de cirurgias, a idade dele, as condições com as quais ele está sendo tratado. Acho que o médico foi cristalino. Enfático, ele deixa claríssima qual é a situação. E a única opinião que importa, mas o ministro Alexandre de Moraes manda a polícia militar ficar na porta da UTI. É com isso que está preocupado o ministro do Supremo. É difícil imaginar que o ministro Alexandre de Moraes vai deixar de fazer o que ele está fazendo. Ele está em um outro estágio já, é uma outra coisa, eu não quero nem me estender nesse ponto. Eu só queria dizer aos meus colegas de imprensa dos outros veículos, sobretudo esses que acordaram para o Brasil, do Supremo abusivo em relação às leis, que este ministro Alexandre de Moraes, que não reconhece o que um médico está dizendo em relação ao ex-presidente Bolsonaro, ou ao Felipe Martins, ou aos presos do dia 8, os idosos do dia 8, é o mesmo ministro do contrato de 129 milhões do Vorcaro com a mulher dele. É o mesmo ministro, é do mesmo Supremo Tribunal Federal. Então, se esses colegas todos estão tão preocupados com o Supremo abusivo de agora, esse Supremo é o mesmo. Então, não dá para ficar seletivamente preocupado e, assim, assustado com esse Supremo do Alexandre de Moraes e do Toffoli em relação ao caso Master. Abusivo, o que estão preocupados agora, felizmente, ainda bem, com a perseguição do Alexandre de Moraes ao jornalista agora, lá no caso do Flávio Dino, lá do Maranhão. Sim, claro, isso é perseguição ao jornalista, isso é afronta à liberdade de imprensa. Mas é o mesmo ministro Alexandre de Moraes que trata o ex-presidente da República, o Jair Bolsonaro, como um refém. Isso é quase um sequestro, estamos falando de tortura. O que importa mais, a percepção do ministro ou este médico que jurou ali, fez um juramento para dizer e tratar as pessoas? Ele não vai fugir com a verdade de forma alguma. O médico está tentando dizer o máximo que ele pode chegar, porque ele é só o médico. Agora, só o médico é só quem interessa nesta hora. Então esses colegas de imprensa poderiam estender um pouquinho, porque não é difícil, tá? Até por uma questão de coerência, de lógica, de respeito à inteligência dos brasileiros, porque senão vocês não vão conseguir convencer os brasileiros que vocês estão fazendo jornalismo por inteiro. E eu não estou aqui julgando o trabalho de vocês, eu nem vou me perder esse meu tempo, porque quem julga é o público, e eu não sou público de vocês, eu sou um jornalista como vocês, mas por uma questão de lógica, vocês deveriam aplicar o mesmo conceito que estão vendo um Supremo usurpador hoje, absurdo, envolvido em escândalos e que merece a lei sobre este Supremo, a Constituição, como disse o Alexandre, a Constituição está acima de todo mundo, inclusive do Supremo, claro, mas olhe para esse Supremo porque é o mesmo que está fazendo isso com o ex-presidente Bolsonaro, com o Felipe Martins,
O entendimento da PGR era para deixar o Felipe naquela cadeia que o próprio sistema penitenciário do Paraná disse que não tinha condições. Meu Deus do céu, quem conhece o sistema penitenciário do Paraná? As autoridades do sistema penitenciário do Paraná. Mas, meu Deus, isso é óbvio. Então voltem só às questões óbvias e de lógica. Apliquem um pouco de lógica. Vão perceber que estão sendo seletivos. Só uma parte do Supremo incomoda os senhores e as senhoras. Precisa incomodar tudo, porque está tudo errado. Piotr, a gente está com imagens ao vivo, direto do DF Star, hospital em Brasília, para essa coletiva de imprensa com a equipe médica de Jair Bolsonaro. O nosso cinegrafista está por lá, a gente vai ver se consegue acompanhar o que dizem os médicos nesse momento. Imagens ao vivo. Realmente, para quem questiona, isso realmente põe em risco a vida do paciente. Tá? Uma pneumonia aspirativa pode fazer com que a pessoa evolua com uma insuficiência respiratória e se você não intervir, morra. Então, por favor, a gente está lidando com uma situação extremamente grave. Tá? No momento, a questão do presidente Jair Bolsonaro é estável, mas o risco de um evento potencialmente mortal, mais uma vez, surge nessas circunstâncias. Porque, então, Eu canso de ouvir pessoas que broncoaspiraram o líquido que veio do estômago, né, e acabam morrendo. Então, óbvio que isso gera sempre uma preocupação. Nesse momento ele não está com risco de morte, graças a Deus, mas sabe-se lá Deus o que pode acontecer. Se acontece isso com ele desacordado dentro do quarto, né, com o desequilíbrio que ele tem sozinho dentro daquele quarto, vai esperar o presidente Bolsonaro morrer para depois pedir desculpa? É a jurisprudência Clezão que ele vai continuar aplicando? Já mataram um cara, um chefe de família inocente dentro da cadeia porque foi negado atendimento médico para ele, achando que era desculpa para sair do cárcere. E a pessoa morreu. Tem vítimas fatais, oriundas dessa maluquice, dessa perseguição desenfreada que não tem fim, um inquérito do fake news aberto há 7 anos e vai incluindo toda hora novas pessoas, e agora incluído um jornalista, colega de vocês que estava trabalhando, que faz uma apuração jornalística sobre fatos reais envolvendo o ministro Flávio Dino, e aí a resposta da cúpula do Poder Judiciário é ameaçar o cara, é fazer busca e apreensão, é tentar intimidar. Alô, imprensa, vamos acordar! A gente tem que defender a nossa democracia que está em risco hoje, infelizmente. Flávio Bolsonaro afirmou ainda que o pai tem episódios de tontura por causa do uso de medicações fortes. O ponto é ele ficar sozinho durante a noite, em vários momentos ali que ele pode desequilibrar. Eu vi aqui com os próprios olhos agora, gente. O meu pai não passou num teste simples de equilíbrio. É botar um pé na frente do outro, ele não conseguia se equilibrar em cima das próprias pernas. Isso é consequência, um efeito colateral do remédio forte que ele toma para impedir o soluço. Então é esse dilema o tempo inteiro. E em casa, obviamente, esse risco de ele sofrer uma queda, bater a cabeça, estar desacordado e broncoaspirar alguma coisa e morrer, reduz o risco disso. Então, mais uma vez aqui, não preciso ser advogado, os laudos que foram apresentados até agora pela defesa são muito claros, transparentes e óbvios de que ele estaria em melhores condições se estivesse em casa, e mais uma vez, essa internação dele aqui comprova que o quadro dele tende a piorar se ele permanecer onde está. Aí, então, declarações, Ana, do senador Flávio Bolsonaro, que conversou com os jornalistas na saída do hospital do DF Star em Brasília. Só para trazer uma atualização, nós acompanhamos ali a coletiva de imprensa da equipe médica que cuida de Jair Bolsonaro, e o que eles disseram ali para encerrar a coletiva é que não há previsão de alta para Jair Bolsonaro nesse momento. Ele segue na UTI com cuidados ali extremos. É uma situação bastante delicada e grave, segundo, inclusive, disse ali o médico Brasil Caiado. Paula, na minha família, infelizmente, nós tivemos um caso de óbito exatamente por broncoaspiração, né? A minha sogra, infelizmente, faleceu assim, e não tinha ninguém perto, né? Foi um dia trágico para a nossa família, porque a minha cunhada acordou, foi visitar a minha sogra e, infelizmente, aconteceu o pior, né? E a gente precisa continuar fazendo pressão de qualquer maneira, senadores, deputados, e principalmente isso que o Piotr trouxe, a imprensa. Vocês que acordaram agora vocês acordaram porque foi um jornalista que faz parte do grupo de vocês que foi ameaçado. Vamos bater até quebrar os dentes.
mas há muitos jornalistas, inclusive exilados fora do Brasil, há 7 anos, porque foram perseguidos, porque foram ameaçados, porque tiveram contas sociais bloqueadas, contas bancárias bloqueadas, ficaram sem poder prover para sua família. E tudo bem, né? Eram bolsonaristas ou eram alinhados com a direita, né? O deputado Daniel Silveira, prisão ilegal, alinhado com a direita, bolsonarista, né? Um soldado de Bolsonaro, então tá valendo. Aí agora um outro jornalista que foi colocado nesse inquérito que é um abismo sem fundo, tudo pode ser colocado lá, e agora estão questionando situações que nós questionamos há 7 anos. E eu acho que a lição para vocês é que vai chegar em vocês. Portanto, coloquem a mão na consciência e olhem para a situação do presidente Jair Bolsonaro. Vocês não precisam gostar de Jair Bolsonaro para simplesmente olhar essa situação e dizer, isso aqui não é justo. Não é justo pela ótica da lei, não é justo já que temos um ex-presidente, o Fernando Collor de Mello, que em outra situação até não tão grave está em casa, não é justo pela ótica dos direitos humanos, não é justo pela ótica da Constituição, não é justo pela ótica da imprensa. Eu sei que muitos de vocês só falam quando o problema chega em vocês. Afinal, estamos falando de tudo isso que está acontecendo agora durante 7 anos. A Revista Oeste tentou, por várias vezes, entrevistar os ministros e não conseguimos entrevistar os ministros. Não conseguimos entrevistar o ministro Alexandre de Moraes, mas Alexandre de Moraes tentou calar a Revista Oeste. Use a criatividade. Nós temos dezenas de capas para mostrar que nós vamos seguir lutando pelo Brasil, pela Constituição e principalmente pela justiça. A justiça ela é aplicada aos cidadãos pela ótica da Constituição. A justiça não escolhe se o presidente é dedicado. Fala, meu pessoal, estamos aqui no Conexão Política, o site que traz a verdade ao povo. CPI do Master, após suspeição de Toffoli, Zanin assuma a relatoria. Ministro deixou o processo por motivos de fogo íntimo. Ação pede que o STF determine a câmeras a abertura da comissão para investigar a relação entre o BRB e a instituição de Daniel Vocaro. Logo depois do ministro Dias Toffoli se declarar suspeito para relatar o processo, o ministro Cristiano Zanin foi sorteado na noite desta quarta-feira, dia 11, com o novo relator de um pedido de solicitar ao Supremo Tribunal Federal, STF, determinar a Câmara dos Deputados a instalação de uma comissão parlamentar mista de inquérito, a CPMI, para investigar o caso Banco Master. De início, a ação havia sido distribuída a Toffoli, o ministro que deixou em 12 de fevereiro a relatoria do inquérito da Polícia Federal sobre possíveis fraudes na instituição ligada à empresa Daniel Vocaro. Decidiu se afastar do caso por motivos de fogo íntimo. Após a decisão, foi realizado um novo sorteio que levou à petição ao gabinete de Zanin a justificar a suspeição de Toffoli. Afirmou que não existe impedimento formal reconhecido contra a sua atuação. Ressaltou inicialmente que foram definitivamente afastados por decisão transitada em julgada quaisquer hipóteses de suspeição, o que impedimento da minha atuação nos processos de chamar a operação cúmplice zero, escreveu. A decisão, o ministro citou inciso 1 do artigo 1.45 145 Código de Processo Civil, que estabelece a suspeição do juiz que tiver amigo íntimo ou inimigo qualquer das partes de seus advogados,
Pedido de Toffoli, o processo foi encaminhado ao presidente do STF, Edson Fachin, para a doação das providências administrativas necessárias. Declaração da suspensão não configura reconhecimento de culpa. O mecanismo jurídico permite que o magistrado se afaste quando entende que circunstâncias pessoais podem gerar dúvidas sobre sua impassibilidade. Pedido de instalação da CPMI. A ação foi protocolada pelo deputado federal Rodrigo Hollenberg, do PSB, que aponta a omissão do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motos, por não instalar a comissão parlamentar solicitada. O parlamentar apresentou o mandato de segurança feita segunda-feira, dia 9. A distribuição inicial ocorreu nesta quinta-feira, dia 11, quando o Toffoli foi sorteado. O relator do seu processo de distribuição do sistema eletrônico. O presidente da corte, Edson Fachin, não participa desse sorteio específico porque não relata o mandato de segurança. Em nota enviada à imprensa, Hollenberg afirma esperar que o Supremo determine a instalação da comissão. Novos objetivos como esse mandato de segurança é uma clara assegura o cumprimento de Constituição e respeito à prerrogativa de minorias parlamentares e a criação de comissão parlamentar de inquérito, que não é autodescriciário da presidência da Câmara quando estão presentes no requisito constitucional. Nesse caso, eles foram paramente investigados o prazo certo para funcionalmente